Abra lá a sua Bíblia no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2. Todo mundo abriu aí a sua Bíblia? Do versículo 1 ao 11, rapidinho, irmãos. E tendo nascido em Belém de Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele, e congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram: em Belém de Judeia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és o menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram, e eis que a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E, vendo eles a estrela, regozijaram-se muito, com grande alegria. E, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, e abriram os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Aleluia. Diga assim comigo: viemos nesta noite ofertar ao Senhor ouro, incenso e mirra. Que Deus possa abençoar os irmãos. Irmãos, essa palavra é muito sugestiva. Eu quero dar um tema para essa palavra. Existem temas mirabolantes, existem temas lindos por demais, mas eu vou dar um tema simples para essa mensagem: oferta, ofertar. Aleluia. Irmãos, esse texto de Evangelho segundo São Mateus fala sobre a vida do menino Jesus, do Filho de Deus, aquele que o profeta Isaías profetizou, e tantos profetas anunciaram a sua vinda. Ele nasceria, de uma mulher que não havia sido tocada por um homem, seria a obra do Espírito Santo, mas a Bíblia já deixou bem claro, que além do menino, Filho de Deus, ter uma missão, que é esmagar a cabeça da serpente, a Bíblia diz que ele seria extremamente perseguido. E esse texto do capítulo 2 do Evangelho de Mateus fala do nascimento de Jesus, e de início você já começa a perceber o interesse muito grande de Herodes para com a vida do menino Jesus. A Bíblia diz que Herodes, ele foi rei ali, aleluia, em Jerusalém, no tempo em que se findou o domínio dos romanos. E Herodes, ele era um rei muito extremado, aleluia. Existe até alguns estudiosos que vê Herodes como um homem psicótico, porque Herodes, ele tinha umas neuroses. Ele tinha umas neuroses em sua cabeça. Tanto que quando você faz uma análise histórico da vida de Herodes, você vai perceber que ele não era um homem que vivia bem em família. A história deixa bem claro que Herodes, sendo um cara meio que neurótico, ele até destruiu, matou a vida, matou alguns dos seus integrantes, alguns dos integrantes da sua família. E por que ele tirou a vida de alguns integrantes da sua família? Porque ele tinha uma neurose. Ele tinha uma neurose, e a neurose dele era o seguinte: ele queria permanecer, foi no tempo na 37, se eu não estiver equivocado, ele tinha uma neurose, e a neurose era o seguinte: ele queria permanecer sobre o trono, ele queria permanecer como rei daquela cidade, e todas as vezes que passava pela cabeça dele a possibilidade de que alguém da sua família pudesse substituí-lo, pudesse destroná-lo, pudesse conspirar contra ele para que ele perdesse o seu reinado, ele
se levantava com grande fúria, e a história deixa bem claro que ele não media esforços. Se ele tivesse que matar, ele matava. E quando Jesus nasce, a Bíblia também diz, a história diz também, que ele não só matou alguns integrantes da sua família. A Bíblia diz que conselheiros, aliados, quando ele percebia a possibilidade dessas pessoas que trabalhavam junto dele, quando ele percebia a possibilidade dessas pessoas passarem ele para trás, ele não pensava duas vezes, mas ele matava. E quando Jesus aparece neste cenário bíblico, a popularidade de Herodes em Jerusalém, entre os judeus, estava muito baixa. Os judeus já não mais estavam vendo Herodes como um grande líder, e os judeus estavam esperando uma oportunidade para que Herodes fosse destronado. Então Herodes sabia que aos olhos do seu povo, os judeus, ele não era bem quisto. Então ele sabia que a qualquer momento ele seria substituído. E quando ele percebe a profecia, e quando vem esses 3 magos do Oriente, acredita-se que um desses magos vieram do Egito e os outros 2 vieram de 2 outros lugares longínquos. Aleluia! Quando esses magos, eles chegam nessa cidade, ali dando testemunho de que eles foram guiados por uma estrela os direcionou até a pessoa do menino Jesus. A Bíblia diz que Herodes percebe que o povo estava falando sobre um rei, alguém que sentaria no trono de Davi. Então ele percebeu que aquela história, que aquela profecia era verdade, e que estava muito próximo dele ser destronado. Mas algo ele não sabia: o objetivo de Jesus não era implantar um reino terreno na terra, aleluia. O objetivo de Jesus era implantar um reino espiritual, era trazer salvação, era trazer libertação. Então não tinha o porquê Herodes ficar com aquela neurose, mas assim é o homem sem a presença do Senhor. Às vezes eu fico percebendo algumas pessoas dentro da igreja, elas foram chamadas por Deus, elas foram separadas por Deus, elas foram ungidas por Deus, mas mesmo assim elas se mantêm inseguras, aleluia, diante de certas pessoas que são tão talentosas quanto elas. E elas ficam meio que inseguras, pensando consigo: olha, Bertano veio com tudo, provavelmente o pastor vai me tirar dessa posição e ele vai colocar outro, porque o irmão ali, ele é tão talentoso quanto eu. Irmão, aleluia, uma coisa você precisa entender: se a unção de Deus está sobre a tua vida, e se você tem um chamado, existe lugar para você na casa de Deus. Não há porquê você querer barganhar, não há porquê você querer conspirar ou querer mexer os pauzinhos para que as coisas aconteçam humanamente falando. Coloque-se na mão de Deus e comece a adorar a Deus. Herodes tinha medo de perder o trono porque ele era um perfeito neurótico. Mas eu quero crer que você não é uma pessoa neurótica. Eu quero crer que você está seguro do teu chamado, que você está seguro do que Deus tem para a tua vida. Então não há por que você se preocupar. E quando os magos, eles passaram ali por aquela cidade onde Herodes habitava, à procura do menino, a Bíblia diz que Herodes, muito sagazmente, disse para os magos: olha, vocês estão indo de encontro ao menino, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador, aquele que vai assumir o trono de Israel. Então que vocês possam ir até ele e que vocês possam adorá-lo, mas não esqueçam de passar por aqui e me avisar
onde o menino se encontra, porque assim como vocês se desprenderam de muito longe para vir adorá-lo, eu também quero ter este privilégio. Mas a Bíblia deixa bem claro, louvado seja Deus. Quando você analisa a história de Herodes, você vai ver que no tempo de Herodes houve-se um grande massacre, considerado pela história o massacre dos inocentes. Sabe por quê? Porque Herodes sabia que nasceria um, e esse seria um varão, e seria o rei de Jerusalém. Então ele criou todo aquele massacre para destruir a vida do menino, do Filho de Deus. Mas ele não conseguiu, porque o mesmo anjo que bradou ali para Maria, bradou para José, os orientando para que eles saíssem daquela cidade, daquele local onde eles estavam se escondendo, porque Herodes estava vindo ao encontro deles para matá-los. Mas quando, aleluia, os magos, eles chegam diante do Senhor, eles ofertam a Deus ouro, incenso e mirra. Tem toda uma simbologia dentro dessa oferta. O ouro, biblicamente falando, ele é o retrato da fé. O ouro, biblicamente falando, é o retrato da fé. Porque o ouro tem aquela cor amarelada, brilhosa e exuberante. Então, biblicamente falando, o ouro, ele retrata a fé, porque a fé do crente, ela tem que brilhar. A fé do crente, ela precisa reluzir. A fé do crente precisa ser de verdade uma evidência. E para você ver como tem coerência o fato do ouro representar a fé, biblicamente falando, porque nós sabemos pela lei da química que o ouro, ele é um metal nobre e ele é encontrado na natureza. E o interessante é que, se você perceber, o ouro, ele é considerado pela lei da química, aleluia, como o metal nobre, porque o ouro, ele passa por vários processos, ele passa pelo fogo, ele passa por outros processos, mas se você perceber, o ouro nunca deixa de ser ouro. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E sabe qual é o exemplo de fé que eu quero destacar? É um homem chamado centurião, é um centurião que está no Evangelho de Marcos, louvado seja o nome do Senhor, ou melhor, Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 5 ao versículo 13, fala que esse centurião, ele foi até o Senhor, muito preocupado com o seu servo que estava enfermado, e ele queria que o Senhor curasse aquele servo, mas aquele centurião, ele tinha consciência do que ele era de verdade, então ele sabia que dentro de uma lógica, segundo a dele, aleluia, ele não se achava digno de ter em sua casa o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, e ele clamou para que o Senhor liberasse uma palavra, para que por meio da palavra que fosse proferida, o seu servo fosse curado. Aleluia, os centuriões, eles eram mal vistos pelos judeus, porque os centuriões, eles eram servos, podemos assim dizer, eles eram servos, eles prestavam serviço para a capitania dos romanos, aleluia, e os romanos foram muito perversos, muito dominadores, eles dominaram ali aquele espaço de Jerusalém, proibiu os judeus de oferecerem sacrifícios, de celebrarem ao Senhor com todos aqueles cerimoniais que você conhece na palavra do Senhor. Então os judeus, eles tinham uma reserva muito grande para com os romanos, e logo os centuriões. Então os centuriões sabiam, louvado seja Deus, que eles não eram benquistos para os judeus, e os centuriões sabiam que Jesus era um judeu. Então por isso que ele dizia:
olha, eu não sou digno que tu entre em minha casa, mas a Bíblia, ela é poderosa. Sabe por quê? Porque aos olhos dos judeus, os centuriões não eram benquistos, mas Deus também tinha uma obra na vida daquele povo. Irmão, Deus está interessado sim em se aproximar de você e em operar em sua vida, mas para que Ele opere em sua vida, você precisa quebrantar o seu coração e declarar de verdade o seu interesse em se aproximar de Deus e em viver uma vida de novidade. Então, quando os magos oferecem ao Senhor ouro, o Senhor diz para nós através da sua palavra que para chegarmos a Ele com a nossa oferta, nós precisamos dedicar ao Senhor a nossa fé. A fé é retrato de testemunho. A fé é o retrato de testemunho. A fé representa, aleluia, a maneira que nos portamos na hora da adversidade. Está aqui essa igreja cheia, esse último dia de festa. Você está querendo saber do que Deus tem para a tua vida, do que Deus tem para te abençoar e do que Deus tem para fazer no teu coração. Mas eu quero te fazer uma pergunta: você quer saber todos os problemas que essa igreja enfrenta? Você quer saber todos os problemas que o seu irmão que está do teu lado enfrenta? Você quer saber de todas as dificuldades que esses obreiros aqui enfrentam no exercício do seu ministério? É óbvio que não. Você vai dizer para mim assim: pastor, eu estou fora de prova, aleluia, eu estou cheio, já basta a minha prova. Mas esse é o nosso problema. Nós queremos chegar à terra prometida, nós queremos conquistar tudo o que o Senhor tem preparado para nós, mas nós não queremos ser provados, nós não queremos ser experimentados, nós não queremos permitir que o Senhor trabalhe em nossas vidas como de verdade Ele quer. Eu quero que você faça como estes magos, ofereça o seu ouro ao Senhor. E sabe o que é o seu ouro? A sua fé diante de Deus. Ofereça a sua fé aí. Senhor, a minha fé está vacilando. Senhor, a minha fé está muito pequenina. Senhor, eu já deixei de orar porque eu não creio que eu vou mais receber vitória. Senhor, eu já até não quero mais me preocupar quanto a esta causa, porque eu sei mesmo que eu não vou receber e que as coisas não vão mudar. Então eu prefiro ser indiferente quanto a esta situação. Essa é a postura de um covarde, porque quem luta, quem está disposto de verdade a vencer, luta até mesmo as últimas instâncias. Diga para a pessoa que está do teu lado: não desiste de lutar, não desista de lutar. Eu também quero falar sobre o incenso. Eu até, aleluia, fiz aqui uma observação sobre a vida de Paulo e Silas. Eles também ofertaram ao Senhor o incenso, e o incenso era louvado seja Deus, podemos assim dizer, uma essência aromática. Louvado seja Deus. Eram 3 plantas. Louvado seja Deus, está descrito no livro de Êxodo, capítulo 30, versículo 34. Eram 3 plantas com um nome até meio engraçado. Louvado seja Deus, que eram juntadas e elas passavam por um processo e elas se tornavam um incenso. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Em algumas versões bíblicas, o incenso é chamado de, aleluia, resina aromática. E o incenso, ele era colocado sobre o altar do incenso, para que quando o sacrifício fosse apresentado ao Senhor, aleluia, aquela essência aromática, louvado seja Deus, aquela resina aromática exalasse, louvado seja Deus, um odor, um cheiro agradável aos olhos do Todo-Poderoso. E o interessante é que o nosso amado irmão, evangelista João, ele fala sobre o incenso, fala sobre no livro de Apocalipse, fala sobre o incensário de ouro, louvado seja Deus, e que naquele incensário de ouro era colocado os nossos incensos, aleluia, que segundo João representava
representava as nossas orações. Então o que o incenso representa para nós hoje? A nossa oração diante da presença do Senhor. Então, para se achegar ao menino Jesus, nós precisamos perceber que sem fé nós não iremos agradá-lo. E nós precisamos entender também que para se achegar ao menino Jesus, nós precisamos ter um coração quebrantado e uma vida de oração na presença do Senhor. Irmãos, tem momentos que isso acontece na vida de todo mundo. Tem momentos que você está numa inspiração fora do comum e você ora muito. Tem momentos que as suas orações são muito básicas, são muito superficiais. Se você diz que nunca passou por isso, você é um demagogo. Aleluia! Mas nós vemos em Paulo e Silas um exemplo de oração que agrada a Deus. Paulo e Silas, eles foram humilhados em praça pública, eles foram maltratados, açoitados, então eles estavam num momento, aleluia, da sua vida, muito crítico, e eles poderiam usar aquele momento para se voltar contra Deus em grandes reclamações, mas justamente em um momento muito delicado do seu ministério e das suas vidas, foi justamente o momento em que eles se prostraram para adorar ao nome do Senhor. Eles estavam naquele cárcere, numa vigília, não por uma opção, mas por uma obrigação. Eles haviam sido pegos e eles estavam ali cantando e orando e exaltando ao nome do Senhor. Esses magos levaram incenso e nós, como igreja hoje, queremos levar a Deus a nossa oração e declarando que Satanás, ele não subsistirá, ele não prevalecerá, pelo contrário, ele está embaixo dos nossos pés e a vitória é tua. Você pode levantar a mão e dar glória? A vitória é tua porque você venceu o pecado. A vitória é sua porque você venceu aquela tentação. Eu não estou falando de tentação no sentido promíscuo, no sentido de prostituição, mas talvez Satanás está te tentando para você seguir um outro caminho, para você exercer uma outra coisa, ou para você seguir um caminho completamente contrário ao que Deus quer para a tua vida. Existem tentações mil, mas Ele está embaixo dos nossos pés, porque eu quero crer que até aqui você tem resistido à tentação. Ele talvez já deve ter batido, aleluia, na tua cabeça, no meio da dificuldade. Sai da igreja. Na hora da dificuldade ele pode ter dito: você não leva jeito para ser crente. Na hora de uma situação inesperada, ele pode ter colocado na tua cabeça que você está passando por esse problema, porque o irmão não vigiou. Porque o irmão não vigiou. Aí você deixa de ter ira de Satanás e passa a ter ira contra os seus irmãos. Irmãos, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, diz que o nosso Deus, aleluia, ele era visto como o mais indigno entre os homens. Ele era visto como alguém em que os homens escondiam dele o rosto. E o profeta deixa bem claro que ele não tinha parecer e nem tão menos formosura, mas uma coisa é fato: ele não andou de cabeça baixa. Ele sabia para o que ele havia sido chamado. Havia uma missão, uma incumbência do céu, e ele não poderia deixar de fazer o que Deus o havia mandado. Sabe o que Deus está mandando que façamos nesta noite? Que adoremos ao Senhor. Que adoremos ao Senhor nesta noite. Então começa a adorar aí no teu lugarzinho. Sabe por quê? Porque o Senhor está te confrontando. Eu não quero que você se compare com o seu próximo. Eu quero que você olhe para você mesmo e analise a sua condição de adoração ao Senhor. Como tem sido a sua oração, a sua adoração? Muito superficial? Como tem sido a sua adoração? Muito mecânico? Como você tem prestado culto de forma, aleluia, simplória? Hoje mude, calabra subi como naragácia. Olebachuri quentereba calabácia. Mude nesta noite o teu coração e deixa o Senhor operar na tua vida. Um exemplo de incenso que chegou ao altar do Senhor foi Ana.
A Bíblia diz que Ana, ela orou tanto, que teve um momento que ela ficou sem palavras, e ela mexia com os lábios, balbuciava com os lábios. Eu creio que ela estava chorando muito. Aleluia, ali, prostrada, não sei de que maneira ela estava, mas a Bíblia deixa bem clara, no livro de Samuel, 1 Samuel, que ela estava prostrada, que ela estava ali em quebrantamento, se humilhando na presença do Senhor. E a Bíblia diz que o sacerdote percebeu aquela situação, e ele disse que ela estava embriagada, e ela falou uma palavra muito tremenda. Peraí, meu Senhor, tu me tens por filha de Belial? Porque o sacerdote disse que ela estava embriagada. Então provavelmente ele estava querendo dizer que ela bebeu muito vinho. Aleluia! E ela diz para ele assim: peraí, tu me tens por filha de Belial? Belial no hebraico significa iníquo, profano, perverso, sem parte com Deus. E no tempo intertestamentário, aleluia, os estudiosos, os grandes teólogos viam, aleluia, Belial como a personificação de Satanás. Ou seja, anda naquela situação ali extravagante em Deus. O sacerdote estava dizendo: peraí, você está bêbada? Você deu lugar ao diabo? Você não está saindo dos padrões, não? Aquele sacerdote não a entendeu. Sabe por quê? Porque os olhos espirituais daquele homem estavam fechados. A única coisa que estava aberta ali é os olhos carnais dele. E ele interpretou aquela situação de forma carnal. Meu amado, se você permanecer interpretando a tua história de vida e o porquê se sucedem certas coisas contigo de forma carnal, você vai entrar em crise, você vai se tornar um paranoico como Herodes, e vai acontecer contigo como aconteceu com muita gente aí. E entrou para a igreja, ficou louco, aleluia, porque quando você dá lugar à carne, você dá legalidade para que Satanás elimine o teu coração, atue na tua mente e elimine, atrapalhe e impeça o teu entendimento, para que você não consiga ser esclarecido diante das verdades que você precisa saber. Mas enquanto eu estou falando, eu não estou vendo, mas eu creio que o Espírito está movimentando as águas. Anjos estão descendo e estão subindo, estão trabalhando ao meu favor, estão trabalhando ao teu favor, para que você saia daqui não com a visão de que veio para uma festa, mas que você saia daqui com a certeza de que você veio, adorou a Deus, e Deus está entregando na tua mão uma grande vitória e uma grande unção de impacto. O Senhor está derramando sobre a tua vida. Dê glória a Deus, porque as muralhas estão caindo pelo poder do nome de Jesus. Toda muralha que tem trazido para a tua vida dificuldade espiritual, toda muralha que tem trazido para a tua vida carência, que tem trazido para a tua vida murmuração, você está mais, aleluia, cego, está mais desorientado do que qualquer outra coisa. Mas começa a apresentar a Deus aí a tua dificuldade. Talvez você está desorientado porque de verdade você não quer entender o que Deus quer que você entenda. Talvez você está aí aparentemente batendo cabeça na parede, porque Deus já falou ao teu coração o que precisa ser feito, mas você não entendeu, você não aceitou, você achou muito absurda a palavra que Deus liberou para o teu coração, e você se acha incapaz de fazer tal coisa. Eu gosto muito de uma palavra que uma vez eu ouvi, louvado seja Deus, da bispa Sônia Hernandes, e ela dizendo numa palestra: milagre não se explica, milagre se vive. E tem muitos anos que eu ouvi essa frase, não sei se foi dela ou se ela reproduziu de uma outra pessoa, mas essa frase é uma verdade. Milagre não se explica, milagre se vive. Você está aqui hoje afastado da igreja, ou talvez não crente, pensando:
eu sou amigo do Evangelho, eu temo a Deus, é o suficiente. Eu sou da igreja, mas sabe como é que é, né? Eu tenho a minha vida social, não abro mão das minhas bebidas, não abro mão de estas coisas, mas em nome de Jesus, abre o teu coração para ter uma nova vida com o Senhor. E eu quero fechar essa palavra falando sobre o último ingrediente, sobre a mirra. No livro de Êxodo também, capítulo 30, fala sobre a mirra. Aleluia, era uma essência aromática, caríssima. E o interessante é que a mirra, ela também tinha um poder medicinal, por isso que a mirra era muito cara e muito difícil de ser encontrada. Tanto que quando você analisa lá, quando você vai ler sobre a crucificação, você vai descobrir que os homens deram para o Senhor Jesus para tentar amenizar a sua dor, vinho misturado com mirra. Aleluia, para que a dor dele fosse amenizada. Mas ele não quis, porque ele não quis que a sua dor fosse amenizada. Pelo contrário, ele quis sentir dor mesmo, propositadamente, para mostrar para nós que ele nos ama e que o seu sacrifício na cruz tinha um propósito: abrir uma porta de esperança e te religar mais uma vez com o Todo-Poderoso. E sabe o que a mirra representa para nós? O nosso desprendimento diante do Senhor. Se coloque de pé nesta noite. A mirra, ela representa, pode deixar. A mirra, ela representa o nosso desprendimento diante do Senhor. Sabe por quê? Bota um sonzinho aí nesse órgão aí, profeta, para me ministrar uma oração para a vida deste povo. A mirra, ela representa desprendimento. Feche os seus olhos e comece a orar. Sabe por que a mirra, ela representa desprendimento? Porque a mirra era valiosíssima. Ela tinha um valor. A mirra não poderia ser usada para qualquer coisa. A mirra, calabla sub como naragasse. O canto derebachuri cantarabacalarrácia. A mirra era uma oferta de adoração. Ela tinha o seu valor econômico e tinha que ser pago para conseguir a mirra. Quantas das vezes estamos na presença do Senhor, mas não demonstramos em nenhum momento desprendimento. A Bíblia fala sobre uma sunamita que construiu ali uma casinha para o profeta. E quando você analisa a motivação desta viúva, você não vê ela abençoando aquele profeta com segundas intenções, querendo ser abençoada. Pelo contrário, ela fez aquilo porque ela viu seriedade no ofício daquele profeta. E ela queria de alguma maneira abençoar. Ela queria de alguma maneira cooperar para que as coisas se tornassem mais fáceis na vida daquele profeta e ele pudesse de verdade fazer a obra de Deus. Irmãos, nós estamos diante de uma sociedade muito materialista e as pessoas pensam muito em si mesmas. Mas a Bíblia diz, no tempo dos apóstolos, na época da igreja primitiva, a Bíblia diz que tudo deles, eles tinham tudo em comum. Nada do que, aleluia, uma família tinha, ela poderia dizer: isto é meu. Pelo contrário, era trazido aos pés dos apóstolos e eles partilhavam com aqueles que nada tinham, aquele muito que, aleluia, a classe privilegiada tinha. Irmãos, ninguém é tão pobre que não possa dar. Em nome de Jesus, abre o teu coração nesta noite. Saia da caverna espiritual hoje. A nossa irmã falou aqui que ela pagou um preço em oração para conseguir inspiração para os seus cânticos, para as suas grandes composições.
mas ela fez a parte dela. Ela orou, ela buscou ao Senhor e Deus fez as coisas acontecerem. Busque ao Senhor nesta noite, Deus fará com que as coisas aconteçam. Aqueles magos foram guiados por aquela estrela que se tornou uma referência para eles. Eu quero dizer uma coisa: existe uma estrela diante de você, e essa estrela é a direção que Deus traz para a tua vida. Como diz o salmista: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os teus olhos para esta estrela, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Meu amado, você pode estar diante de um grande laço, você pode estar diante de um grande abismo, você pode estar acorrentado, e você pode estar fazendo força, e você não está conseguindo sair dessa situação, e nem superar esta prova. Mas eu quero te dizer: abra o teu coração, clame ao Senhor, porque o teu livramento vem do alto, o teu livramento vem da glória. Receba a tua vitória, o cumprimento de Deus para a tua vida. Eu não estou falando isso para te emocionar, eu estou falando isso porque há um banquete espiritual nesta noite. Se assenta junto a esta mesa. Eu não tenho nada para te dar, meu irmão, a não ser que Deus ministre sobre a minha vida, mas há um varão diante de você. Você pode estar certo que há um varão diante de você. Receba a unção da cura em nome de Jesus, para que sejas tu curado e para que através de você outros sejam curados. Receba a unção lebla subcantarábia do encorajamento. Saia desta mesmice, para de ficar dando volta no deserto. Você caminha, mas não sai do mesmo lugar. Saia desse deserto em nome de Jesus. Você tem potencial para ser o que Deus tem assistido no teu coração. Oferece o teu ouro ao Senhor nesta noite. Senhor, está aqui a minha fé. Eu estou cercado de impossibilidades, eu estou cercado de portas fechadas, mas eu creio e tudo vai dar certo em nome de Jesus. Senhor, eu estou vivendo um momento de batalha espiritual. Eu preciso de ajuda, Senhor. Eu não consigo orar sozinho. Um bando de gente está me criticando. Um bando de gente tem dito que eu não quero nada com nada, que na verdade eu não quero servir a Deus. Eu estou passando um tempo na igreja, mas Senhor, Tu sabe que não é nada disso. Eu estou diante de um grande gigante e eu não estou tendo força para derrubá-lo. Mas receba aí esta pedra, recebe aí essa aljava, o mandacalaba sub como naragábia. Você pediu ajuda, você correu atrás de empréstimo, você bateu na porta de não sei quem, e até agora você só recebeu não, porque você quis, irmão, colocar as armas de Saul. Mas tire as armas de Saul nesta noite. Receba revestimento do Senhor. Derruba esse gigante com uma pedrada. O calabra sub como naragábia. As palavras têm poder no mundo espiritual e no mundo psíquico. Então começa a dizer: eu posso, eu tenho, eu vou vencer, e Deus vai ser glorificado na minha história. Existe um texto em Miqueias: ó inimiga minha, não te alegres ao meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei, e o Senhor será comigo. Meu amado, Satanás está zombando de você. Sabe por quê? Porque você está resistindo, ou melhor, você está dando ouvido ao que ele tem falado. Para de fazer a obra, sai da igreja, senta lá no último banco, foge das responsabilidades, mas hoje dá um tapa na cara desse demônio e toma posse da tua vitória. Apresente ao Senhor a tua mirra hoje, o teu desprendimento.
Muitas das vezes pensamos que não vale a pena servir a Deus. Muitas das vezes pensamos que não vale a pena viver uma vida direita. Sabe por quê? Atentamos para a vida das pessoas que estão à nossa volta e pensamos: Bertano é tão cheio de erro e olha como é que a vida dele é. Ciclana já aprontou tanto, olha como a vida dela. Olha, está ali aquele pastor com aquele ministério, não tem vida comprometida com a verdade. E olha como é que a igreja dele está cheia. Olha, eu estou pagando um preço para levar a obra a sério. E até o presente momento, eu só tenho levado na cara. Tenho encontrado um terreno pedregoso, mas oferta ao Senhor a tua mirra, o teu desprendimento. Cava poço nesse terreno pedregoso. Marcha nessa terra da tua aflição. Trace metas, monte estratégias, mas não dê lugar ao diabo. Tem um provérbio popular aí fora que diz que mente vazia é oficina de Satanás. Para de ouvir os Sambalates da vida, para de ouvir os Tobias, os Gesem, para de ouvir os críticos, para de ouvir os céticos, para de ouvir os fariseus, e ouça hoje aqui dentro, neste culto, a voz do Espírito Santo ecoar no teu coração, te lembrando lá do passado, quando ele te pegou com mão forte, te tirou do Egito e disse para você: tu és meu. Tu és meu, homem. Eu te arranquei do vício, eu te arranquei da prostituição, eu te arranquei da beira do vale da sombra da morte, eu te arranquei deste apuro. Para de olhar para as dificuldades. Para de olhar para as dificuldades, meu irmão. Receba de Deus uma nova esperança. Receba de Deus uma nova esperança. Aleluia, diga assim comigo: Senhor meu Deus, eu quero me apropriar nesta noite desta palavra. Eu quero ter um encontro com o Todo-Poderoso, e eu quero apresentar a minha vida em sacrifício ao Senhor. Senhor, eu quero voltar atrás das decisões precipitadas. Eu quero voltar atrás dos compromissos que eu assumi sem a tua permissão. Senhor, eu quero me consertar com pessoas que eu tenho reserva, porque eu quero te adorar, Senhor. Eu sei que adorar a Deus é um grande desafio, mas eu estou disposto a superar este desafio. Celebre a Deus com as suas palmas e tome posse da tua vitória. Em nome de Jesus, tome posse da tua vitória. Toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Toma posse da tua vitória.